A planilha borrou diante dos meus olhos enquanto eu piscava com força, tentando afastar a fadiga que se tornará minha companheira constante. 23 meses, 14 dias. Esse era o tempo que eu estava como assistente executiva de Raven Cavalcante, acompanhando suas reuniões, gerenciando sua agenda e fingindo não notar a maneira como todas as outras pessoas neste prédio andavam pisando em ovos ao redor dele. Eu não tinha esse luxo. Alguém tinha que dizer a ele quando seu compromisso das 15 horas conflitava com outro das 15 horas. E, aparentemente, eu era a única disposta a arriscar o silêncio ártico que se seguia. Meus dedos voavam pelo teclado, conciliando a agenda de amanhã. O baile de caridade anual da Cavalcante Holdings pairava como uma guilhotina elegante. 300 das pessoas mais poderosas da cidade se reuniriam no Grand Meridian Ballroom para assinar cheques e fingir que não estavam aterrorizadas pelo homem que os recebia. Eu já havia confirmado o buffet 2 vezes, revisado a lista de convidados 3 vezes e inspecionado pessoalmente cada protocolo de segurança, porque Raven não aceitava nada menos que a precisão absoluta. O interfone na minha mesa ganhou vida. Senhorita Ashworth. Sua voz carregava aquele tom particular. Isso significava que ele encontrara um erro em algum lugar do universo e esperava que eu o consertasse. Sim, senhor Cavalcante. Mantive meu tom profissionalmente neutro, a mesma voz que eu usava para confirmar uma consulta ao dentista. A cláusula 7 do contrato do Meridian. Por que especifica chocolate belga quando solicitei explicitamente o suíço? Puxei o documento relevante, analisando-o rapidamente. Porque os fornecedores belgas de sua preferência são exclusivos da lista de fornecedores preferenciais do Meridian. O suíço exigiria importação por meio de terceiros, o que viola a apólice de seguro do local. Enviei um memorando explicando isso há 3 semanas. Aba 2, destacado em amarelo. Silêncio. O tipo que fazia executivos juniores suarem. Eu aprenderá a achá-lo quase meditativo. Certo. A única palavra carregava uma aprovação relutante. Os relatórios trimestrais estão prontos para revisão. Na sua mesa desde as 7 da manhã, codificados por cores por divisão, com minha análise das discrepâncias na subsidiária de transporte. Outra pausa. Você notou as discrepâncias? Eu noto tudo, senhor Cavalcante. É para isso que o senhor me paga. Permiti-me o menor dos sorrisos que ele não podia ver. Devo agendar uma reunião com o setor de transporte para tratar disso. Já foi feito. Eles estarão aqui em 20 minutos. Um batimento de silêncio. Como você? Antecipei seu pedido quando notei o problema ontem à noite. Olhei para o relógio. 14h47. Eles devem estar chegando ao saguão agora mesmo. O interfone ficou mudo, mas captei o som mais sutil que poderia ter sido uma risada ou indigestão. Com Raven, era impossível dizer. Meu telefone de mesa tocou. Linha externa. Atendi com eficiência praticada. Escritório de Raven Cavalcante. Sarafina Ashworth falando. Sara, graças a Deus. A voz de Cillian surgiu na linha, calorosa e levemente em pânico. Eu sei que isso é absolutamente loucura, mas estou desesperado. Recostei-me na minha cadeira ergonômica, reconhecendo o tom. Cillian era dono da loja de antiguidades a 2 quarteirões do meu apartamento. Havíamos nos tornado amigos devido ao meu hábito de procurar em sua coleção de primeiras edições vintage todos os sábados de manhã. O que você fez? Nada. Bem, algo. Minha família está vindo para a cidade para o aniversário de 85 anos da minha avó, e eles passaram os últimos 6 meses me pressionando para sossegar. Ele exalou dramaticamente. Eles acham que sou solitário porque não sou casado aos 32 anos. Eu preciso de uma namorada. É para isso que servem os aplicativos de namoro, Cillian. Não, eu preciso de uma namorada falsa apenas para o fim de semana. Alguém que possa sorrir em jantares constrangedores e desviar de perguntas invasivas sobre netos. Alguém brilhante e sarcástica o suficiente para calar as interrogações da minha tia. Sua voz tornou-se suplicante. Por favor, me diga que você está livre este sábado. Eu deveria ter dito não. Meu sábado era sagrado. Feira de manhã, livraria à tarde, preparo de refeições para a semana à noite. A rotina me mantinha sã em um trabalho que exigia flexibilidade constante. Mas Cillian me salvara de uma situação de pesadelo com um inquilino no ano passado, emprestando-me seu quarto de hóspedes por 3 semanas quando meu proprietário anterior tentou me despejar ilegalmente. E ele nunca mencionou o aluguel que eu não podia pagar de volta,
apenas doou silenciosamente o equivalente para a instituição de caridade de alfabetização onde eu era voluntária. Que horas? Ouvi-me perguntar. Sério, Sarah? Você é uma santa. O evento de gala é na noite de sábado. Algum benefício de caridade chique para o qual minha avó comprou ingressos há 2 meses. Ela espera que eu leve alguém. Meu estômago afundou. Que gala! O negócio da Cavalcante Holdings no Grand Meridian. Eu sei, ridículo, certo? Mas a vovó insiste que é o evento social da temporada. Claro que era. Claro que a avó de Cillian teria ingressos para o evento anual de arrecadação de fundos do meu chefe. O universo tinha um senso de humor doentio. Eu estarei lá de qualquer maneira, disse eu lentamente. Estou coordenando o evento. Melhor ainda, você já conhece o layout, então é um sim. Pensei na expressão de Raven quando ele demitiu o último assistente que levou um acompanhante a uma função da empresa sem autorização prévia. Mas, tecnicamente, eu não estava levando um acompanhante. Eu estava comparecendo como convidada com outra pessoa. 2 capacidades separadas. Perfeitamente defensável. Tudo bem, mas você me deve uma prateleira inteira da sua coleção de ficção rara. Feito. Você é a melhor, Sarah. Passo para te buscar às 19 horas. Depois que desligamos, encarei a planilha na tela sem vê-la. Estava tudo bem. Raven mal me notava além da minha função como seu sistema organizacional. Eu ficaria ao lado de Cillian, sorriria apropriadamente para sua avó e monitoraria a logística do baile simultaneamente, multitarefa em sua melhor forma. O interfone estalou novamente. Senhorita Ashord, os executivos de transporte chegaram cedo. Vou mandá-los entrar. Apertei o botão para destravar as portas da sala de conferências e levantei-me para cumprimentar o trio de homens de aparência nervosa que pairava perto da minha mesa. Eles recuaram quando me aproximei, como se a proximidade com o assistente de Raven pudesse de alguma forma infectá-los com seu descontentamento. Ofereci-lhes meu sorriso mais caloroso, aquele que já havia acalmado mais crises executivas do que eu podia contar. Cavalheiros, o senhor Cavalcante está pronto para vocês. Por favor, sigam-me. Ao conduzi-los pelas portas duplas para o escritório de Raven, vislumbrei-o atrás de sua mesa maciça. 34 anos de idade, vestindo um terno cinza chumbo, ajustado tão precisamente que parecia pintado no corpo, cabelos escuros penteados com precisão militar. Seus olhos, cinzas como nuvens de tempestade de inverno, ergueram-se para avaliar os recém-chegados com o tipo de atenção que a maioria das pessoas reservava para o desarmamento de bombas. Senhor Cavalcante, os executivos de transporte da revisão trimestral. Apontei os homens para as cadeiras em frente à sua mesa. Posso trazer algo? Café? Água? Feche a porta ao sair, senhorita Ashord. Sua voz carregava aquela monotonia particular que significava que alguém estava prestes a ter uma tarde muito ruim. Obedeci, voltando para minha mesa e para as 17 tarefas que se acumularam nos últimos 30 minutos. Através das paredes grossas, eu não conseguia ouvir os detalhes da conversa, mas o volume gradualmente crescente sugeria que as coisas estavam indo exatamente como Raven previra. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha colega de quarto. Vinho hoje à noite. Você parece que precisa de vinho. Eu precisava. Mas primeiro, precisava sobreviver às próximas 4 horas, finalizar a logística do baile de amanhã e descobrir o que diabos eu vestiria para fingir ser a namorada de alguém no evento de caridade do meu chefe. A porta da sala de conferências abriu-se. Os 3 executivos saíram em fila, com os rostos pálidos. O do meio parecia que ia vomitar. Dei-lhes um aceno compreensivo enquanto eles fugiam em direção aos elevadores. Raven apareceu na porta, ajeitando sua gravata já perfeita. Seu olhar me encontrou imediatamente. O contrato Martinez. Preciso dele revisado até o final do dia. Já em andamento. Terei as notas preliminares às 17 horas e a análise completa amanhã de manhã. Algo mudou em sua expressão. Tão sutil que eu poderia ter imaginado. Você antecipou isso também. A conta Martinez está instável há 6 meses. Se as finanças da subsidiária de transporte estiverem comprometidas, o senhor naturalmente desejaria revisar todos os principais contratos em busca de exposição. Encarei seus olhos com firmeza. Eu noto padrões, senhor Cavalcante. Por 3 segundos inteiros, ele simplesmente olhou para mim. Não através de mim, não além de mim, mas para mim, como se eu de repente tivesse me tornado visível de uma maneira que não era antes. O peso dessa tensão fez meu pulso saltar inesperadamente.
É por isso que você ainda está aqui, disse ele finalmente, então voltou para seu escritório e fechou a porta. Soltei um fôlego que não percebi que estava segurando. 23 meses, 14 dias. Em todo esse tempo, Raven nunca olhara para mim como nada além de uma peça particularmente eficiente de equipamento de escritório. O fato de ele ter reconhecido minha existência foi estranhamente perturbador. Afastando o momento estranho, mergulhei de volta no contrato Martinez. Às 16h47, eu identificara 3 problemas potenciais de responsabilidade e redigira soluções para cada um. Às 17h15, compilei o relatório preliminar e o enviei para o e-mail seguro de Raven. Meu telefone de mesa tocou imediatamente. A terceira solução: explique seu raciocínio. Puxei a seção relevante. O acionista majoritário da Martinez está fortemente investido em rotas de navegação ultramarinas que se sobrepõem à nossa subsidiária comprometida. Se reestruturarmos o cronograma de pagamento para parcelas trimestrais em vez de anuais, limitamos a exposição mantendo o relacionamento. Eles ganham melhor fluxo de caixa. Nós corremos menos risco. E se eles entrarem em default, temos uma cláusula de saída embutida após 4 trimestres, em vez de ficarmos presos por 3 anos. Além disso, o processo de revisão trimestral significa que detectamos problemas mais rápido. Silêncio. Então, implemente. Elabore a emenda e agende uma chamada com a Martinez para a próxima semana. Já está no seu calendário para terça-feira, às 10 horas. Desta vez, eu definitivamente ouvi a risada. Boa noite, senhorita Ashworth. Boa noite, senhor Cavalcante. Arrumei minha estação de trabalho, saí de todos os sistemas seguros e peguei meu casaco. A descida de elevador do 43º andar pareceu mais longa que o normal. Minha mente já repassava a lista de verificação do baile de amanhã. Confirmação do local, ok. Cronograma do buffet, ok. Protocolos de segurança, ok. Namorado falso que não sabia que meu chefe provavelmente o mataria com o olhar, pendente. Lá fora, o ar de outubro cortava minha jaqueta enquanto eu caminhava em direção ao metrô. Meu telefone vibrou novamente, desta vez um número desconhecido. Senhorita Ashworth, aqui é Vitória Cavalcante. Parei de caminhar. A mãe de Raven, com quem ele não falava há 20 anos, segundo as fofocas sussurradas no escritório, que deixará a família quando ele tinha 14 anos e nunca olhara para trás. Sim, senhora Cavalcante. Preciso falar com meu filho amanhã no baile. Sei que ele não atenderá minhas ligações, mas não poderá me recusar em público. Minha mão livre cerrou-se em um punho. Eu não acho que... Não estou pedindo sua permissão, querida. Estou informando por cortesia. Meu nome deve estar na lista de convidados. Vitória Moretti, meu nome de solteira. Mesa 17. Certifique-se de que o assento seja confortável. A chamada terminou antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na calçada, o telefone ainda pressionado contra o ouvido enquanto os pedestres fluíam ao meu redor como água em volta de uma pedra. O amanhã estava prestes a se tornar infinitamente mais complicado. A noite de sábado chegou envolta no tipo de frio outonal que fazia o interior aquecido do Grand Meridian parecer um santuário. Passei a tarde inteira no local, observando o local se transformar em uma perfeição elegante. Rosas brancas e luz de velas douradas, uma orquestra ao vivo afinando no canto, fontes de champanhe que custavam mais do que meu salário mensal. Agora eu estava no saguão em um vestido bordô profundo que encontrara em uma loja de artigos usados, justo o suficiente para parecer elegante, mas modesto o suficiente para manter a credibilidade profissional. Meu cabelo estava preso em um coque baixo. Brincos de ouro simples. Discreta, invisível, exatamente como eu preferia operar. Sarah. Cillian materializou-se na multidão, parecendo genuinamente bonito em seu terno marinho. Você está deslumbrante. Minha avó vai ficar encantada. Ela tem padrões baixos para deslumbrante, então. Mas sorri, aceitando seu braço oferecido. Lembre-se das regras. Você pode tocar minha mão, meu braço, nada mais. Estamos namorando há 2 meses. Nos conhecemos quando você me vendeu uma primeira edição de Austen. Mantenha a história simples. Entendido. Ele apertou minha mão nervosamente. Obrigado novamente por fazer isso. Eu sei que é bobagem. Uma mulher elegante na casa dos 80 anos veio em nossa direção, seguida pelo que parecia ser um batalhão familiar inteiro. Finalmente, estávamos esperando. Vovó, está é Sarafina Ashworth. Sara, minha avó, Helena Moretti.
E os nomes se misturaram enquanto eu era apresentada ao que pareciam ser 40 parentes de uma só vez. Sorri, apertei mãos, respondi a perguntas sobre meu trabalho com precisão diplomática. Sim, eu gostava de antiguidades. Sim, Cillian era muito atencioso. Não estávamos discutindo o casamento ainda. Obrigada por perguntar. Durante tudo isso, mantive um olho na logística do salão. A equipe de buffet estava 3 minutos atrasada. A orquestra estava ligeiramente fora do tempo. O técnico de iluminação esquecera de diminuir os lustres do leste para corresponder às minhas especificações. Com licença por apenas um momento, murmurei para Cillian, já me movendo em direção ao coordenador do evento. 5 minutos depois, eu corrigira 3 pequenos desastres e voltei para encontrar Cillian em uma conversa profunda com uma tia sobre música clássica. As portas do salão se abriram. Os convidados começaram a fluir para suas mesas designadas. Guiei a família de Cillian para a mesa 17, ainda procurando por problemas, e foi quando a vi. Vitória Moretti estava sentada à mesa 17 em um vestido prateado que provavelmente custará mais do que meu carro, se eu tivesse um carro. Seus cabelos escuros estavam penteados em ondas elegantes, diamantes em sua garganta, expressão serena enquanto observava a multidão como uma rainha revisando seus súditos. Meu estômago deu um nó. Passei as últimas 18 horas tentando descobrir como avisar Raven sobre a presença de sua mãe sem ultrapassar limites. Ensaiara 3 abordagens diferentes. Escrevera e apagara 4 e-mails. Mas nunca encontrara o momento certo, as palavras certas. E agora era tarde demais. Vovó. O rosto de Cillian iluminou-se. Você não me disse que conhecia Vitória. Helena Moretti e Vitória abraçaram-se como velhas amigas, o que aparentemente eram, claro, porque o universo estava determinado a tornar esta noite o mais complicada possível. Helena, querida. A voz de Vitória era quente, como mel. E esta deve ser a jovem de Cillian. Que adorável. Ela estendeu a mão para mim. Apertei-a, sentindo como se tivesse tocado algo venenoso. Sarafina Ashord, disse eu cuidadosamente. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Seu sorriso nunca vacilou, mas seus olhos eram calculistas. Ashord, esse nome soa familiar. Trabalho no distrito financeiro. Ah! A compreensão brilhou em seu rosto. Que interessante! A orquestra entoou a melodia de abertura. Os convidados acomodaram-se em seus assentos. Permaneci de pé, varrendo a sala em busca da entrada inevitável de Raven. Ele sempre chegava exatamente 12 minutos após a abertura das portas, tarde o suficiente para evitar conversas fiadas, cedo o suficiente para evitar ofender. Eu cronometrara isso ao longo de 3 anos de eventos da empresa. 11 minutos e 43 segundos. Cillian puxou minha mão suavemente. Sara, você está bem? Bem. Sentei-me na cadeira ao lado dele, hiperconsciente de Vitória me observando do outro lado da mesa. Apenas monitorando o cronograma. Você realmente não consegue desligar, não é? Seu sorriso era afetuoso. A coisa da coordenação de eventos. Alguém tem que garantir que as fontes de champanhe não se queimem. É isso que você faz? Coordenação de eventos. Vitória inclinou-se para a frente. Todo interesse educado. Assistência executiva, na verdade. Encarei seu olhar com firmeza. Trabalho para Cavalcante Holdings. Algo afiado brilhou em seus olhos. Que fascinante! Você deve conhecer meu filho. Então a orquestra cresceu. As portas do salão abriram-se uma última vez. Raven Cavalcante entrou como se o próprio inverno tivesse tomado forma humana. Ele vestia um smoking preto cortado com a precisão de instrumentos cirúrgicos, seu cabelo escuro imaculado, sua expressão esculpida em granito. Atrás dele veio Marcos, seu chefe de segurança, um homem montanhoso que já fora das forças especiais e agora garantia que o mundo de Raven permanecesse exatamente tão ordenado quanto ele exigia. Cada conversa no salão diminuiu ligeiramente enquanto Raven se movia pela multidão. Não porque as pessoas estivessem encarando, ninguém ousava encarar Raven Cavalcante diretamente, mas porque sua presença alterava a pressão atmosférica de qualquer sala que ocupasse. Observei-o navegar em direção à mesa dos anfitriões na frente, apertando as mãos de grandes doadores, seus movimentos econômicos e deliberados. Ele falaria com as pessoas certas pelo tempo exato. Depois faria seu breve discurso de boas-vindas, e então, seu olhar varreu a sala no que parecia ser uma avaliação casual e parou em mim. Na minha mão ainda descansando na de Cillian sobre a mesa.
Por 3 segundos inteiros, Raven Cavalcante, o homem cuja gama emocional tipicamente variava de profissionalismo frio a fúria ártica, simplesmente encarou. Sua expressão não mudou, sua postura não mudou, mas algo no próprio ar pareceu cristalizar. Então ele se moveu. Não em direção à mesa dos anfitriões, não em direção aos grandes doadores que já começavam a gravitar em sua direção, esperando monopolizar sua atenção. Em nossa direção. 5 passos longos pelo salão, cada um medido e preciso. As conversas nas mesas próximas cessaram enquanto as pessoas registravam sua trajetória. Até a orquestra pareceu vacilar ligeiramente, os violinos saindo momentaneamente do tom. Ele parou em nossa mesa. Seus olhos cinzentos, que eu sempre considerara frios, estavam agora absolutamente glaciais enquanto se fixavam em mim com uma intensidade que fazia minhas costelas parecerem apertadas. Senhorita Ashworth. Sua voz carregava aquela quietude perigosa particular que fazia executivos confessarem peculato. Uma palavra. Não foi um pedido. A mão de Cillian apertou a minha. Protetor. Está tudo bem. Retirei minha mão da dele e levantei-me sobre pernas instáveis. Senhor Cavalcante, há algum problema com a coordenação do evento? Ele virou-se e caminhou em direção à saída que levava à varanda privada. Eu o segui, sentindo o olhar calculista de Vitória queimando minhas costas. Atrás de mim, eu podia ouvir a avó de Cillian sussurrando para Helena em italiano rápido. A varanda estava misericordiosamente vazia. Com vista para o horizonte da cidade, o vento de outubro cortou meu vestido imediatamente, arrepiando meus braços. Raven estava no parapeito, de costas para mim, as mãos apoiadas na pedra como se estivesse se contendo fisicamente de algo. Senhor Cavalcante, se for sobre o chocolate. Desde quando você namora? Cada palavra foi precisamente enunciada, como se ele as estivesse testando em busca de significados ocultos. Eu pisquei. Perdão. Ele virou-se para me encarar, e a expressão em seu rosto era algo que eu nunca vira antes. Não era raiva, exatamente. Algo cru, mais perigoso. Você me ouviu. Desde quando você namora? De todas as conversas possíveis que poderíamos estar tendo agora, sobre a presença de sua mãe, sobre a disposição dos assentos, sobre as dezenas de logísticas que eu gerenciei para este evento, ele queria discutir minha vida pessoal. Desde que os homens começaram a me convidar para sair, Senhor Cavalcante. Cruzei os braços contra o frio, permitindo que meu sarcasmo mais devastador viesse à tona. Acontece com pessoas que têm habilidades sociais. Você deveria pesquisar o conceito. Sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Quem é ele? Isso não é realmente da sua conta, é. Mantive minha voz nivelada, apesar da natureza surreal de toda essa conversa. A menos que minha vida amorosa afete de alguma forma meu desempenho no trabalho, o que não acontece. Você o trouxe a um evento da empresa. Trouxe um convidado a um baile de caridade público que por acaso estou frequentando em minha capacidade pessoal. Ergui uma sobrancelha. Não há política contra isso. Eu verifiquei. Claro que verificou. Algo que poderia ser diversão sombria brilhou em seu rosto. Você verifica tudo. É meu trabalho verificar tudo. O frio estava começando a fazer meus dentes quererem bater, mas recusei-me a mostrar fraqueza. Havia algo específico de que o senhor precisava, ou posso voltar para o meu acompanhante? A palavra acompanhante pareceu atingi-lo fisicamente. Suas mãos cerraram-se em punhos ao lado do corpo, depois relaxaram deliberadamente. Há quanto tempo? Perguntou ele, sua voz caindo ainda mais. Há quanto tempo o quê? Há quanto tempo você o está vendo? Isso era absurdo. Estávamos parados em uma varanda gelada, o baile de caridade que passei 6 semanas organizando acontecendo sem minha supervisão lá dentro porque meu chefe estava me interrogando sobre meu status de relacionamento com uma intensidade geralmente reservada para aquisições corporativas hostis. 2 meses, ouvi-me dizer. A mentira soou estranha na minha língua, mas eu não podia exatamente explicar o arranjo de namoro falso para o homem que atualmente parecia que poderia comprar toda a loja de antiguidades de Cillian apenas para fechá-la. 2 meses. Ele repetiu como se estivesse gravando na memória. E você não achou por bem mencionar. Por que eu mencionaria? O senhor me conta sobre sua vida amorosa. Sua risada foi aguda e sem humor. Eu não tenho uma vida amorosa. Certo. Você tem mulheres que se sentam à mesa 17 com sua mãe. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Finalmente.
Finalmente, sua expressão quebrou. O quê? Mesa 17, disse eu cuidadosamente. Sua mãe está aqui. Ela me ligou ontem. Usou seu nome de solteira para entrar na lista de convidados. Está sentada com a avó de Cillian. Elas são aparentemente velhas amigas. Raven ficou absolutamente imóvel. Não tenso, não irritado. Imóvel, como um predador decidindo se ataca ou recua. Você sabia, disse ele suavemente. Você sabia e não me contou. Tentei encontrar o momento certo. Minha voz saiu menor do que o pretendido. Eu não sabia como. Volte para dentro, senhorita. Ashworth. Sua voz tornará-se plana e fria. Certifique-se de que o evento prossiga sem problemas e mantenha seu acompanhante longe da mesa 17. Ele passou por mim, voltando para o salão. Fiquei sozinha na varanda por um longo momento, tentando entender o que acabará de acontecer. Meu chefe famosamente controlado e emocionalmente distante, acabará de me interrogar sobre minha vida amorosa com uma intensidade que sugeria. O quê? Ciúme? Não, impossível. Raven Cavalcante não sentia ciúmes. Ele mal sentia emoções. Mas, ao voltar para o salão e encontrar Cillian esperando ansiosamente nossa mesa, não consegui afastar a lembrança do rosto de Raven quando nos viu de mãos dadas. A maneira como sua expressão se estilhaçara por apenas um momento, revelando algo cru e furioso por baixo. Está tudo bem, sussurrou Cillian quando me juntei a ele. Seu chefe parecia. Está tudo bem. Consegui sorrir, deslizando de volta para minha cadeira. Do outro lado da mesa, Vitória me observava com interesse predatório. Está tudo sob controle. A mentira tinha um gosto amargo, porque nada mais estava sob controle e eu não tinha ideia de como consertar. Nas semanas seguintes, meu mundo cuidadosamente ordenado começou a se fraturar de maneiras que eu não conseguia explicar e não sabia como deter. Começou pequeno. Na manhã de segunda-feira após o baile, cheguei às 6h45 para encontrar Raven já em sua mesa. Incomum para um homem cujo cronograma eu conhecia ao minuto. Ele mal me reconheceu além de um aceno curto, mas seu olhar me seguia enquanto eu me movia em minha rotina matinal, catalogando seu dia, classificando comunicações prioritárias, preparando o resumo de sua primeira reunião. Na terça-feira, ele de alguma forma descobriu que Cillian e eu tínhamos um jantar planejado no Marelos, o restaurante italiano a 3 quarteirões do meu apartamento. Só soube porque, quando cheguei com Cillian às 19h, Raven estava lá, em um reservado nos fundos, sozinho com um prato de massa intocado e um relatório financeiro espalhado sobre a mesa. Aquele não é o seu chefe, sussurrou Cillian, seguindo meu olhar atordoado. Sim, consegui dizer. Que coincidência! Mas não era coincidência. O Marelos não ficava no bairro de Raven. Não era perto de seu escritório, de sua cobertura ou de qualquer uma de suas propriedades comerciais. A única razão lógica para ele estar lá era eu. Ele não se aproximou de nossa mesa. Não reconheceu minha presença além de um único olhar fulminante quando entramos. Mas senti sua atenção sobre mim durante toda a refeição como um peso físico, fazendo cada risada com Cillian parecer performática, cada toque de mão sobre a mesa parecer magnificado. A quarta-feira trouxe um e-mail urgente às 20h. Preciso da análise Martinez revisada no escritório agora. Exijo sua presença imediata. Eu estava em casa, com roupas confortáveis, no meio do preparo das refeições para a semana. Troquei de roupa para o traje de trabalho, peguei o metrô para o escritório e cheguei às 21h17 para encontrar Raven atrás de sua mesa, o arquivo Martinez aberto diante dele. As projeções do terceiro trimestre, disse ele sem preâmbulos. Explique-me seu raciocínio sobre a expansão na Ásia-Pacífico. Fiz isso por 2 horas, parado ao lado de sua mesa enquanto ele questionava cada suposição, desafiava cada projeção, pressionava-me a defender conclusões que levei semanas desenvolvendo. Às 23h30, meus pés doíam nos saltos e eu começara a me perguntar se aquilo era uma punição por algo que eu não entendia. Isso é tudo, disse ele finalmente, fechando o arquivo. Bom trabalho, senhorita. Ashworth. São 23h30 da noite, senhor Cavalcante. Mantive minha voz cuidadosamente neutra. Essa análise era urgente o suficiente para não poder esperar até amanhã de manhã. Seus olhos cinzentos encontraram os meus, ilegíveis. Eu precisava ter certeza das projeções, do seu raciocínio. Ele recostou-se na cadeira. Você é a única pessoa nesta empresa em cuja análise confio sem verificação. Eu precisava entender o porquê. A admissão pairou entre nós, estranha e pesada.
Eu trabalhará para aquele homem por quase 2 anos, provara ser confiável 1000 vezes, e de repente ele precisava entender por que confiava em mim. Boa noite, Sr. Cavalcante. Virei-me para sair antes de dizer algo de que me arrependeria. Como foi o seu jantar? Sua voz me deteve na porta. Olhei para trás. Ele estava encarando o arquivo fechado, não para mim. Numarelos. Como foi o seu jantar? Meu pulso saltou. O senhor esteve lá por mais de 1 hora. Tenho certeza de que notou que foi bom. Notei que você riu. Seus dedos tamborilaram uma vez na mesa, o único sinal de agitação. 16 vezes. Você não ri no trabalho. Porque planilhas não são engraçadas, Sr. Cavalcante. O senhor tem algum problema com o que faço na minha vida pessoal? Não. Mas a palavra saiu afiada demais para ser honesta. Sem problemas. Saí antes que a conversa pudesse espiralar para um território ainda mais estranho. Mas, enquanto o elevador descia, não consegui afastar a imagem dele sentado sozinho naquele reservado Numarelos, observando-me com uma intensidade que fazia minha pele parecer apertada demais. Na quinta-feira, ele apareceu na cafeteria onde eu pegava meu café matinal. Na sexta-feira, ele de alguma forma agendou uma reunião com um cliente no restaurante onde Cillian fizera reservas para nosso jantar de aniversário de 3 meses, um detalhe que eu não compartilhara com ninguém no trabalho. No sábado, quando abri meu e-mail e encontrei um contrato não urgente exigindo minha revisão imediata e presença no escritório em pleno fim de semana, pela primeira vez em 23 meses, eu tive o suficiente. Entrei furiosa em seu escritório às 14 horas, com o contrato em punho, minha compostura profissional rachando nas bordas. Senhor Cavalcante, com todo respeito, o que diabos está acontecendo? Ele ergueu os olhos da mesa, expressão cuidadosamente vazia. O contrato Peterson exige. O contrato Peterson não é sensível ao tempo. Eu o marquei para revisão na segunda-feira. Cruzei os braços. O senhor esteve em todos os restaurantes onde tive planos nas últimas 2 semanas. Enviou solicitações de trabalho urgentes em horários cada vez mais absurdos. De alguma forma, soube da minha agenda, apesar de eu não ter contado a ninguém. Eu sou o dono deste prédio. Sua voz era perigosamente suave. Sei tudo o que acontece nele. Eu não moro neste prédio, Sr. Cavalcante. Moro em um apartamento com aluguel controlado no Queens, com uma colega de quarto e um aquecimento duvidoso. Então, a menos que o senhor esteja rastreando meu telefone. A maneira como sua mandíbula se apertou me disse tudo. Meu Deus! Encarei-o. O senhor está rastreando meu telefone. O telefone da empresa que lhe entreguei possui software de rastreamento para fins de segurança. Ele não negou. Seu cargo exige acesso a informações confidenciais. É o protocolo padrão. Protocolo padrão é informar os funcionários sobre a vigilância. Minhas mãos tremiam agora, não de medo, mas de fúria. O senhor tem me seguido, me vigiado, aparecendo em todos os lugares onde vou com Cillian. Não. A palavra estalou como um chicote. Não diga o nome dele. A emoção crua em sua voz parou minha tirada no ato. Raven Cavalcante não demonstrava emoção crua. Ele demonstrava cálculo frio, fúria controlada e, ocasionalmente, diversão seca, mas nunca isso. Isso era algo mal contido que fazia o ar entre nós parecer eletrificado. Por quê? Perguntei, minha voz caindo para igualar a dele. Por que importa para onde eu vou ou com quem estou? Eu faço meu trabalho. Faço o bem. Minha vida pessoal. Sua vida pessoal apareceu do nada. Ele levantou-se, contornando a mesa com aquela graça predatória que sempre lembrava as pessoas que ele não conquistara seu poder por meio da bondade. 2 anos, senhorita. Ashord. 2 anos em que você chegou cedo. Ficou até tarde. Nunca mencionou namorados, encontros ou qualquer vida além deste escritório. E, de repente, há alguém. Alguém que a fazenda rir 16 vezes comendo massa. Ele parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver o músculo pulsando em sua mandíbula. Então, perdoe-me por estar curioso sobre o homem que conseguiu interessá-la quando eu... Ele interrompeu-se bruscamente. Quando o senhor o quê? A pergunta pairou entre nós, não dita. Seus olhos vasculharam meu rosto com uma intensidade que me fez perder o fôlego. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar para ele, registrei detalhes além do profissional. O cinza exato de seus olhos, como nuvens de tempestade se dissipando. A linha nítida de sua mandíbula.
A maneira como seu cabelo perfeitamente penteado tinha uma mecha rebelde caindo ligeiramente para frente, provavelmente por passar as mãos nele, um sinal de estresse que eu nunca notara antes porque nunca estivera olhando. Quando foi que eu comecei a olhar? Senhor Cavalcante. Forcei firmeza em minha voz. Seja o que for isso, precisa parar. Eu tenho um namorado. O senhor tem. Gesticulei vagamente. Seja lá o que for que o senhor tenha, isso é inapropriado. Inapropriado. Ele repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Você acha que eu não sei disso? Então pare. Eu tentei. A admissão pareceu custar-lhe caro. Por 2 semanas, eu tentei. Mas toda vez que vejo você com ele, toda vez que você sorri para ele da maneira que nunca sorri para mim. Eu trabalho para o Senhor. O lembrete pareceu necessário, como jogar água fria em algo que começara a queimar demais. O Senhor é meu chefe. Isso é tudo que somos, tudo que já fomos. Algo em sua expressão estremeceu. A emoção crua desapareceu, substituída pelo gelo familiar. Você tem razão, é claro. Sua voz ficou plana. Esta conversa foi pouco profissional. Não acontecerá novamente. Ele voltou para sua mesa, dispensando-me de forma tão eficaz quanto se tivesse dito as palavras em voz alta. Fiquei ali por mais 5 segundos, meu coração martelando contra minhas costelas por razões que me recusei a examinar. Então saí, voltando para o meu apartamento-estúdio, onde minha colega de quarto deu uma olhada no meu rosto e imediatamente serviu vinho. O que aconteceu? Acho que meu chefe está com ciúmes, ouvi-me dizer, do meu namorado falso. Os olhos da minha colega de quarto arregalaram-se. Aquele que... Sim, aquele. Tomei metade do copo de uma vez. Só que não é real. E Raven não sabe disso. E agora ele está rastreando meu telefone, aparecendo em todos os lugares e eu não sei o que fazer. Talvez contar a verdade a ele. Pensei no rosto de Raven quando ele dissera o nome de Cillian. A maneira como olhara para mim, como se eu tivesse traído algo fundamental, embora nunca tivéssemos tido um entendimento além da eficiência profissional. Não posso. A verdade assentou como chumbo no meu estômago. Porque se eu disser que é falso, terei que explicar por que estive mentindo. E eu nem sei mais o porquê. Nas 3 semanas seguintes, a situação evoluiu para algo mais estranho e complexo. Raven parou de rastrear meu telefone, ou pelo menos parou de tornar isso óbvio. Mas encontrou outras maneiras de demonstrar sua presença. O prédio que abrigava a loja de antiguidades de Cillian de repente teve um novo proprietário. O aviso veio com 30 dias para desocupar ou negociar um novo contrato pelo triplo do valor atual. Quando perguntei a Cillian quem comprará a propriedade, ele me mostrou a papelada, uma subsidiária da Cavalcante Holdings de que eu nunca ouvirá falar antes. Confrontei Raven na manhã seguinte. A aquisição da propriedade Westbrook foi o senhor. Ele não ergueu os olhos do computador. A Cavalcante Holdings adquire propriedades frequentemente. É o que fazemos. Aquele prédio específico abriga o negócio de Cillian. Estou ciente. Ainda sem olhar para mim. Ele deve negociar. Os novos termos são mais do que justos, dada a valorização do bairro. Ele não pode pagar o triplo do aluguel. Finalmente, o olhar de Raven encontrou o meu. Então talvez ele devesse ter considerado isso antes de... Ele se conteve. A decisão está tomada, senhorita Ashford. Se desejar discutir aquisições de negócios, ficarei feliz em revisar a justificativa. Caso contrário, temos trabalho real a tratar. Eu quis gritar, quis sacudi-lo, quis exigir que ele explicasse o que diabos pensava que estava fazendo, transformando seu império em arma contra o dono de um pequeno negócio cujo único crime fora concordar em ser meu acompanhante falso. Em vez disso, dei meia volta e passei os 2 dias seguintes ajudando Cillian a encontrar silenciosamente um novo local com um aluguel que ele pudesse realmente pagar. Raven não disse nada, mas eu peguei me observando com uma expressão que não consegui decifrar. A semana seguinte trouxe uma nova complicação, Vitória. Ela apareceu no escritório sem aviso prévio, passando pela segurança como se fosse a dona do lugar. Ergui os olhos da minha mesa e a encontrei parada diante de mim em um terno Chanel creme, diamantes no pescoço, sorriso afiado como vidro quebrado. Senhorita Ashford, que adorável vê-la novamente. Senhora Moretti. Mantive minha voz profissionalmente neutra. A senhora tem um compromisso com o senhor Cavalcante. Sou a mãe dele, querida. Não preciso de compromisso.
O interfone estalou. Senhorita Ashworth, retenha todas as minhas chamadas para... A voz de Raven parou quando ele abriu a porta do escritório e a viu. O que você está fazendo aqui? Raven, querido. O sorriso de Vitória não vacilou. É assim que você cumprimenta sua mãe. Você não é minha mãe. Cada palavra era precisa e mortal. Você é uma mulher que compartilha meu DNA e abandonou seus filhos há 20 anos. Isso é tudo. Eu cometi um erro. Ela moveu-se em direção a ele, os saltos clicando no chão de mármore. Quero fazer as pazes. Depois de 20 anos, que conveniente. A expressão de Raven poderia ter congelado o sol. O que você realmente quer? Reconectar-me com meu filho. Ser parte da sua vida novamente. Seu olhar deslizou para mim. Ah, senhorita. Ashworth parece uma moça adorável. Ela é sua assistente ou algo mais? Isso não é da sua conta. Tudo que diz respeito a você é da minha conta, querido. Eu lhe dei a luz. Isso cria certos direitos. Vi as mãos de Raven cerrarem-se em punhos. A primeira quebra em seu controle que eu vira desde que Vitória chegará. Algo em meu peito apertou-se diante da vulnerabilidade que vislumbrei sob sua raiva. Você não tem direitos aqui. Sua voz caiu para aquela suavidade perigosa. Sai agora ou farei a segurança removê-la. Raven. Agora. O sorriso de Vitória finalmente rachou. Ela olhou para mim uma última vez, algo calculista em sua expressão, e então saiu em direção ao elevador. Depois que ela partiu, Raven permaneceu parado na porta, encarando nada. Seus ombros estavam rígidos, sua respiração cuidadosamente controlada. Senhor Cavalcante. Mantive minha voz gentil. O senhor está. Cancele meus compromissos da tarde. Ele voltou para seu escritório. Trabalharei de casa pelo resto do dia. A porta fechou-se. Sentei-me à minha mesa, encarando meu calendário cuidadosamente organizado, e percebi que algo fundamental havia mudado. Passei 23 meses vendo Raven Cavalcante como meu chefe. Difícil, exigente, ocasionalmente impossível, mas, em última análise, apenas um emprego, um salário, uma relação profissional com limites claros. Mas o homem que acabará de enfrentar sua mãe distante com fúria mal contida não era mais apenas meu chefe. Ele era humano de maneiras que eu nunca me permitirá reconhecer. Vulnerável de maneiras que faziam meus instintos protetores surgirem. E em algum momento do caminho, sem notar exatamente quando, comecei a me importar com ele de maneiras que nada tinham a ver com competência profissional e tudo a ver com a dor crua que vislumbrei por trás de seu controle perfeito. Meu telefone vibrou. Cillian. Sarah, precisamos conversar. Conheci alguém. As palavras deveriam ter trazido alívio. Em vez disso, trouxeram uma estranha sensação de presságio, como se o universo tivesse acabado de mover peças em um tabuleiro que eu não sabia que estava jogando. Conte-me tudo, disse eu, enquanto meu olhar permanecia fixo na porta fechada de Raven. Cillian encontrou-me em nossa cafeteria habitual naquela noite, sua expressão apologética, mas esperançosa de uma maneira que eu nunca vira antes. O nome dela é Margot. Ela entrou na loja na semana passada procurando por uma escrivaninha vitoriana. Ele não conseguia parar de sorrir. Conversamos por 3 horas. Ela é historiadora, especializada em literatura do século XIX. É brilhante e engraçada. E Sarah, acho que isso pode ser real. Pousei meu café com cuidado. Isso é maravilhoso, Cillian. O que significa que provavelmente devemos encerrar nosso arranjo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegando a minha em um gesto de pura amizade. Você foi incrível. Salvou-me de intermináveis interrogações familiares e serei eternamente grato. Mas não posso continuar fingindo quando há alguém que realmente quero namorar. Claro. O alívio me invadiu. Você absolutamente deve seguir em frente com isso. Tem certeza? Seus olhos buscaram os meus. Sei que o momento é estranho com tudo o que está acontecendo no seu trabalho. Seu chefe comprando meu prédio. Isso não é problema seu. É entre mim e Raven. O nome escapou com muita familiaridade. Cillian ergueu uma sobrancelha, mas não comentou. Terminamos nosso café, fizemos planos para continuar amigos, nos despedimos com um abraço na entrada do metrô. Foi limpo e simples, exatamente como relacionamentos falsos devem terminar. Sem drama, sem mágoas, apenas 2 pessoas retornando às suas vidas reais. Eu deveria ter me sentido livre.
Em vez disso, senti-me estranhamente desequilibrada, como se estivesse usando um apoio para me manter em pé e, de repente, ele tivesse sumido. A revelação atingiu-me no metrô de volta para casa. Por 3 meses, eu estivera observando o comportamento cada vez mais possessivo de Raven e dizendo a mim mesma que era indesejado, inapropriado, algo a ser interrompido. Usei Cillian como um escudo contra o reconhecimento da verdade, que o ciúme de Raven despertara algo em mim que eu vinha ignorando obstinadamente por 2 anos. A maneira como meu pulso saltava quando ele entrava em uma sala. A eletricidade que estalava quando sua mão acidentalmente tocava a minha ao passar documentos. A satisfação que eu sentia quando antecipava perfeitamente suas necessidades, ganhando aquele raro lampejo de aprovação em seus olhos cinzentos. Eu arquivara tudo isso sob o rótulo de orgulho profissional e relação de trabalho eficiente. Mas sentada naquele vagão de metrô, lembrando-me da vulnerabilidade crua em seu rosto quando sua mãe apareceu, da maneira como ele olhara para mim quando pensou que eu estava indisponível, não pude mais mentir para mim mesma. Em algum momento nos últimos 4 meses, desenvolvi sentimentos pelo meu chefe que nada tinham a ver com planilhas e tudo a ver com o homem sob o gelo. Na manhã de segunda-feira, cheguei ao escritório com um plano. Eu contaria a Raven a verdade sobre Cillian. Limparia o ambiente. Então poderíamos... O quê? Namorar. Isso era seu próprio campo minado de complicações. Mas pelo menos estaríamos operando com informações honestas. Exceto que Raven não estava lá. O Sr. Cavalcante está trabalhando de casa esta semana, informou-me Marcos, seu chefe de segurança, quando perguntei. Ele fará videoconferências apenas para assuntos urgentes. Isso era sem precedentes. Raven trabalhava no escritório 6 dias por semana, atendendo ligações de casa apenas quando viajava. Algo estava errado. Passei a segunda-feira gerenciando sua agenda remotamente, atendendo chamadas, mantendo a empresa funcionando perfeitamente, como sempre. Mas, na tarde de terça-feira, quando ele faltou a 3 reuniões críticas, soube que não podia mais esperar. Peguei um táxi para sua cobertura. Marcos estava na porta, mas me deixou passar com um aceno silencioso. O apartamento estava na penumbra, as cortinas fechadas contra o sol da tarde. Encontrei Raven na biblioteca, cercado por arquivos, mas não estava lendo. Estava sentado no escuro, encarando a lareira apagada. Senhor Cavalcante. Ele não se moveu. Eu disse ao Marcos que não queria ser incomodado. Marcos sabe que eu não sigo ordens quando elas são estúpidas. Aproximei-me, deixando minha bolsa na cadeira. O senhor perdeu a chamada da Martinez. E a revisão da aquisição da Westbrook. A empresa está em pânico. A empresa sobreviverá. Sua voz soou cansada, desprovida da habitual autoridade. Por que o senhor está aqui, Raven? Usei seu nome deliberadamente. Ele finalmente olhou para mim, e o que vi em seu rosto partiu meu coração. Não era raiva. Era uma exaustão tão profunda que parecia gravada em seus ossos. Minha mãe entrou em contato com o conselho. Ele gesticulou vagamente para os arquivos ao seu redor. Ela está usando o Salvatore para tentar uma aquisição hostil. Está alegando que sou emocionalmente instável, incapaz de liderar. Usando o fato de que não falo com ela há 20 anos como prova de trauma não resolvido. Ela não vai conseguir. Ela tem influência, Sarah. Salvatore controla o capital de que precisamos para a expansão. Se ele se aliar a ela, então encontraremos outro capital. Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira. O senhor construiu este império do nada. Não vai deixá-la derrubá-lo agora. Ele riu, um som seco e sem alegria. É irônico, não é? Passei minha vida inteira tentando provar que não era como ela. Que era controlado, racional, intocável. E agora, a única coisa que ela está usando contra mim é a única coisa que eu não consegui controlar. Ele olhou para mim, seus olhos cinzentos nublados de dor. Você. Eu. Toda vez que eu te via com ele, perdia a razão. Fazia coisas. Coisas que ela pode usar. Rastrear seu telefone. Comprar aquele prédio. Fui descuidado, Sarah. Pela primeira vez na minha vida, deixei minhas emoções ditarem minhas ações. E ela viu isso. Viu como você é meu ponto fraco. Meu coração parou. Raven. Não é real. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. O quê? Cillian. Ele não é meu namorado. Nunca foi. É um amigo que precisava de uma namorada falsa para o aniversário da avó, e eu concordei em ajudar porque ele me salvou de uma situação difícil no ano passado.
Terminamos o namoro no sábado porque ele conheceu alguém de verdade. Raven ficou absolutamente imóvel. Você mentiu para mim. Menti. Porque o senhor estava sendo impossível e inapropriado, e eu não sabia como lidar com o fato de que meu chefe, o homem que eu respeitava e temia, estava de repente agindo como um adolescente ciumento. Ele levantou-se lentamente, a aura de poder retornando, mas desta vez temperada com algo mais. Então não há ninguém. Não. E por que você está me contando isso agora? Quando poderia ter usado isso como alavanca contra mim? Porque eu não quero alavanca, Raven. Eu quero o Senhor. A confissão pairou no ar, pesada e definitiva. Raven deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós até que eu pudesse sentir o calor de seu corpo. Você não tem ideia do que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Sou sua assistente há 2 anos. Conheço seus segredos, suas falhas, sua fúria. Conheço o homem que se esconde atrás desse terno de $1000. E eu não vou a lugar nenhum. Suas mãos encontraram meu rosto, os polegares traçando minhas bochechas com uma ternura que me fez tremer. Se eu te beijar agora, Sarah, não haverá volta. Não haverá mais senhorita. Achor de senhor Cavalcante. Tudo mudará. Já mudou, sussurrei. Ele me beijou então. Não foi o beijo de um chefe ou de um estranho. Foi o beijo de um homem que estivera faminto por tanto tempo que esquecera como era ser alimentado. Foi possessivo, desesperado e absolutamente avassalador. Quando nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Minha mãe ainda vai tentar nos destruir. Deixe-a tentar. Sorri, sentindo uma força que nunca soube que possuía. Ela pode ter o capital, mas o Senhor tem a mim. E eu noto padrões, Raven. Já identifiquei 3 fraquezas na estrutura de investimento de Salvatore que ele acha que ninguém viu. Vamos acabar com eles amanhã. Raven soltou uma risada real, vibrante, que iluminou seu rosto de uma maneira que o tornou impossivelmente bonito. Deus, eu amo o fato de você ser brilhante. Eu sei, respondi, puxando para outro beijo. É para isso que o Senhor me paga. O amanhã seria uma batalha. Haveria advogados, e conselhos de administração, e o veneno de vitória. Mas, enquanto Raven me segurava no escuro daquela biblioteca, soube que a guilhotina não cairia sobre nós. Pela primeira vez em 23 meses e 18 dias, eu não era apenas a assistente. Eu era a parceira. E o mundo estava prestes a descobrir que não havia nada mais perigoso do que um magnata que finalmente encontrara algo pelo qual valia a pena lutar. Nota. A história continua com a chegada de Vitória e Domenico Salvatore ao escritório no dia seguinte, conforme as linhas finais do texto original, sugerindo um novo confronto onde as habilidades de Sarah e a determinação de Raven serão postas à prova. Mas tenho certeza de que Raven arranjará tempo para a família. Família. A palavra foi cuidadosamente escolhida, deliberadamente pesada. Apertei o interfone. Senhor Cavalcante, Vitória Moretti e Domenico Salvatore estão aqui para vê-lo. A pausa antes de Raven responder foi infinitesimal, mas eu aprenderá a ler seus silêncios. Este era de uma fúria mal contida. Mande-os entrar. Abri a porta do seu escritório. Raven estava de pé atrás da mesa, cada linha do seu corpo irradiando uma ameaça controlada. Seu olhar brilhou para mim por apenas um momento, verificando se eu estava bem, antes de se fixar nos visitantes. Vocês têm 5 minutos, disse ele categoricamente. Usem-nos com sabedoria. Vitória moveu-se para sentar-se. Raven, querido, não há necessidade de hostilidade. Domenico está aqui para discutir uma oportunidade de negócio. Não. A palavra única cortou como uma lâmina. Seja qual for o arranjo que você está propondo, a resposta é não. Salvatore riu, acomodando-se na cadeira em frente à mesa de Raven, sem ser convidado. Você ainda não ouviu os termos. Não preciso. Você está trabalhando com ela. Ele gesticulou com desdém para Vitória. O que significa que você está planejando usar a conexão familiar para extorsão ou está tentando recuperar influência sobre a Cavalcante Holdings através de manipulação sentimental. De qualquer forma, não estou interessado. E se eu lhe dissesse, disse Salvatore suavemente, que tenho informações sobre certas irregularidades em suas operações no exterior? Nada criminal, é claro, mas potencialmente embaraçoso se tornado público. Senti uma fúria fria se instalar em meu peito. Chantagem. Eles estavam tentando chantagear Raven, usando a própria mãe dele como ponto de entrada.
Saiam. A voz de Raven caiu para aquela suavidade perigosa que eu aprenderá a significar que alguém estava prestes a enfrentar as consequências. Os dois, agora. Raven, por favor. A máscara de Vitória rachou levemente, mostrando desespero por baixo. Se você apenas ouvisse. Eu lhe dei uma chance há 20 anos para ser minha mãe. Você escolheu dinheiro e status em vez de seus filhos. Agora você aparece com isso. Ele olhou para Salvatore com óbvio nojo. Tentando me extorquir usando minha própria empresa. Saiam. Salvatore levantou-se lentamente. Isso não acabou, Cavalcante. O senhor vai querer reconsiderar, senhor Salvatore. Dei um passo para dentro do escritório, minha voz carregando o mesmo aço que eu ouvirá Raven usar ao encerrar negociações hostis. Acredito que o senhor Cavalcante foi claro. Seus 5 minutos acabaram. Devo chamar a segurança ou os senhores sairão voluntariamente? O olhar dele voltou-se para mim, avaliador e desagradável. E quem seria você? A pessoa que gerencia a agenda do Sr. Cavalcante, revisa todos os contratos e, mais relevantemente, sabe onde cada registro financeiro desta empresa está armazenado. Sorri sem calor. Incluindo as contas no exterior às quais o senhor está se referindo, as quais devo mencionar que auditei pessoalmente no trimestre passado e encontrei em total conformidade com as leis internacionais. Eu estava blefando parcialmente, mas aprenderá com Raven que a confiança vem de mentiras melhor do que fatos às vezes. O sorriso de Salvatore apertou-se. Que conveniente que o Sr. Cavalcante tenha uma assistente tão minuciosa. Não é? Mantive o olhar firme. Agora, como mencionei, segurança ou partida voluntária. Vitória moveu-se em direção a Raven, o desespero agora evidente. Raven, por favor. Cometi erros, mas sou sua mãe. Isso tem que significar algo. Não significa nada. A voz de Raven estava vazia de emoção de uma forma que era de algum modo pior do que a raiva. Você escolheu abandonar esse papel. Não pode reivindicá-lo quando se torna financeiramente conveniente. Ele apertou um botão em sua mesa. Marcos apareceu na porta em segundos, sua estrutura imponente preenchendo o espaço. Escorte a senhora Moretti e o Sr. Salvatore até o elevador. Certifique-se de que entendam que não são bem-vindos neste prédio novamente. Enquanto Marcos os conduzia para fora, Salvatore saindo com dignidade, Vitória com protestos que ecoavam pelo corredor, permaneci na porta observando a fachada cuidadosamente controlada de Raven rachar nas bordas. No momento em que a porta do escritório se fechou, seus ombros cederam infinitamente. Você está bem? Perguntei suavemente. Estou bem. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto ele se servia de uísque no carrinho do bar. Peço desculpas por você ter tido que presenciar isso. Não peça. Aproximei-me para ficar ao lado dele. E não peça desculpas por ela. Ela fez suas escolhas. Ela está tentando usar antigas conexões de antes de partir. Salvatore fazia parte do grupo de investimento original do meu pai. Uma das pessoas que ajudou a construir a base antes de meu pai cortar os laços. Ele engoliu o uísque de uma vez. Ela está desesperada o suficiente para transformar seu passado em arma contra o próprio filho. A dor sob suas palavras fez meu peito doer. Tirei o copo vazio de sua mão e o coloquei de lado. Então entrelacei meus dedos nos dele. Ela tentará novamente, disse eu. Pessoas assim sempre tentam. Eu sei. Seu polegar traçava círculos na minha palma, buscando conforto no pequeno toque. Eu deveria ter lidado com a aparição dela no baile de forma diferente. Deveria ter antecipado. Você não pode antecipar tudo, Raven. Nem mesmo você. Apertei a mão dele. Mas você pode aceitar ajuda. Deixe-me ser seu segundo par de olhos nisso. Ele olhou para mim, então realmente olhou, e algo mudou em sua expressão. Você enfrentou o Salvatore, apesar de não saber exatamente o que ele tinha. Eu sabia o suficiente, e sabia que você não seria ameaçado por algo legítimo. Permiti-me um pequeno sorriso. Além disso, eu realmente auditei aquelas contas no exterior. Estão limpas, então a vantagem dele provavelmente era fabricada de qualquer maneira. O fantasma do seu sorriso apareceu. Você é aterrorizante quando quer. Aprendi com o melhor. Inclinei-me para beijá-lo suavemente. Agora, vamos realmente revisar essas contas juntos e garantir que não haja nada escondido que possa ser usado contra você. Nas semanas seguintes, Vitória fez mais 3 tentativas de contato com Raven, através de advogados, através de antigas conexões familiares,
através de mensagens cada vez mais desesperadas deixadas na minha mesa que eu simplesmente apagava sem repassar. A cada vez, a expressão de Raven ficava cuidadosamente vazia, seu controle absoluto. Mas eu aprenderá a ler a tensão em seus ombros, a maneira como sua mandíbula se apertava. Nosso relacionamento aprofundou-se nos espaços silenciosos entre a gestão de crises empresariais. Noites tardias em seu escritório transformaram-se em noites tardias em sua cobertura. Minha escova de dentes aparecendo em seu banheiro, minha preferência de café misteriosamente abastecida em sua cozinha. Mantivemos isso estritamente separado das horas de trabalho. No escritório, eu ainda era a senhorita Ashford. Ele ainda era o senhor Cavalcante. Nosso profissionalismo era inabalável. Mas, após o expediente, conheci o homem por trás da reputação. Como ele tocava piano quando estressado, os dedos movendo-se sobre as teclas com a mesma precisão que trazia para aquisições hostis. Como ele aprendeu sozinho a cozinhar durante a faculdade de administração, porque comer fora significava perder tempo. Como o abandono de sua mãe moldou cada relacionamento que ele teve desde então, tornando a confiança algo que ele estendia com precisão cirúrgica a quase ninguém. Não sei como fazer isso, admitiu ele certa noite, enquanto estávamos enroscados em seu sofá, as luzes da cidade espalhando-se abaixo de nós através das janelas do chão ao teto. Relacionamentos, vulnerabilidade. Sou bom em controle, em manter distância. Mas com você. Comigo, você pode parar de controlar tudo. Tracei a linha de sua mandíbula, sentindo a tensão ali. Não vou a lugar nenhum, Raven. Vi as piores partes do seu mundo e ainda estou aqui. Você não deveria estar. Seus braços apertaram-se ao meu redor. Você merece alguém normal. Alguém que não tem inimigos tentando chantageá-lo através da própria mãe. Normal é superestimado. Prefiro brilhante, possessivo e ocasionalmente impossível. Beijei-o suavemente. O que, caso você não tenha notado, é exatamente o que você é. Sua risada foi baixa, mas genuína. Ocasionalmente impossível. Pelo menos 2 vezes por semana. Suas exigências por chocolate suíço em locais que só estocam belga, por exemplo. Aquilo foi uma vez. Foram 3 vezes, mas quem está contando? Recostei-me contra o peito dele, ouvindo seus batimentos cardíacos. O ponto é, eu sei exatamente quem você é, tudo de você, e estou escolhendo ficar. As palavras foram tanto verdade quanto promessa. Porque em algum momento nos últimos 6 meses, Raven Cavalcante tornará-se mais do que meu chefe, mais do que o homem perigoso que controlava metade da cidade. Ele se tornará a pessoa que eu queria ao meu lado, o parceiro que me desafiava e apoiava em igual medida. Mas o universo, como sempre, reservava complicações. 2 meses após a tentativa de chantagem, cheguei ao trabalho e encontrei Raven já em seu escritório, com a expressão mais sombria do que eu vira desde a primeira aparição de sua mãe. O que aconteceu? Perguntei imediatamente. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Salvatore. Ele não desistiu. Apenas mudou de tática. Dentro havia fotos, granuladas mas claras o suficiente, de várias reuniões de negócios que Raven conduzira ao longo dos anos. Acordos que beiravam o limite do legal, mas nunca o cruzavam. Conversas com pessoas cujas reputações eram menos imaculadas do que a imagem pública cuidadosamente cultivada de Raven. Nada disso é ilegal, disse Raven. Mas tirado de contexto, apresentado da maneira certa às autoridades certas, poderia desencadear investigações que paralisariam a empresa por anos, danificariam nossa reputação, nos custariam bilhões. O que ele quer? Um assento no conselho, 20% de participação nas subsidiárias estrangeiras e... Sua mandíbula apertou-se, que eu me reconcilie publicamente com minha mãe. Uma bela história de reunião familiar para reabilitar a posição social dela. Encarei as fotos, minha mente correndo pelas opções. Poderíamos pagar para ver, convidar a investigação, provar que não há nada. Sarah. A voz de Raven era gentil, mas firme. Mesmo uma investigação limpa danifica a confiança. Investidores entram em pânico. Parceiros ficam nervosos. Salvatore sabe exatamente o que está fazendo. Então, o que fazemos? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então eu dou a ele o que ele quer. Não. A palavra escapou antes que eu pudesse detê-la. Raven, você não pode deixá-los manipulá-lo assim. Posso, se isso proteger a empresa. Se isso proteger. Ele se interrompeu, mas ouvi o que ele não disse. Se isso proteger você.
Porque, em algum momento de nosso relacionamento, eu me tornará uma vulnerabilidade. Algo que Vitória e Salvatore poderiam usar se descobrissem a verdade. E eles a descobririam eventualmente. Segredos nunca permaneciam segredos no mundo dele. A outra opção, disse eu lentamente, uma ideia se formando. Deixamos que pensem que estão vencendo enquanto construímos um contra-ataque. Precisarei de acesso ao histórico de Salvatore, seus negócios, suas conexões com Vitória antes de ela deixar seu pai. Os olhos de Raven aguçaram-se. O que você está pensando? Que pessoas que tentam chantagem geralmente têm seus próprios esqueletos no armário, e eu por acaso sou muito boa em encontrar coisas que as pessoas querem manter escondidas. Encarei o olhar dele com firmeza. Dê-me 2 semanas. Se eu não encontrar nada, você pode dar a Salvatore seu assento no conselho, mas deixe-me tentar primeiro. Por um momento, pensei que ele recusaria. Então ele assentiu lentamente. 2 semanas, mas Sarah, tome cuidado. Essas pessoas não são inimigos corporativos jogando jogos educados. Se eles perceberem que você os está investigando, então eles vão me subestimar. Sorri com mais confiança do que sentia. É minha vantagem favorita. O que se seguiu foram as 2 semanas mais intensas da minha vida profissional. Trabalhei em 3 frentes simultaneamente, gerenciando a agenda de Raven e as operações da empresa durante o horário comercial, conduzindo minha investigação após o expediente e mantendo nosso relacionamento nos momentos roubados entre as tarefas. Descobri que os registros financeiros de Salvatore mostravam irregularidades que ele enterrara cuidadosamente. Contas offshore, empresas de fachada, investimentos em empreendimentos que não suportariam um escrutínio. Mais importante, encontrei a conexão com Vitória. Ela vinha fornecendo informações sobre as operações da Cavalcante Holdings desde antes de deixar o pai de Raven, posicionando-se como uma espiã de longo prazo para uma facção rival dentro do grupo de investimento original. O abandono há 20 anos não fora sobre buscar uma vida melhor, fora sobre retirar sua parte no momento exato com informações privilegiadas para vender. No 13º dia, compilei tudo em um dossiê que faria qualquer jornalista investigativo chorar de alegria. Então fiz algo que Raven nunca teria feito, liguei para Vitória diretamente. Senhorita, Ashworth. A voz dela era fria. A que devo este prazer inesperado? Tenho informações que a senhora e o senhor Salvatore vão querer ver. Encontre-me no Riverside, café amanhã às 14 horas. Venha sozinha. E se eu recusar? Então entrego essas informações ao FBI, à SEC e a todos os principais órgãos financeiros. Foi arriscado encontrá-la sem o conhecimento de Raven, sem reforço. Mas eu precisava ver o rosto dela quando revelasse o que encontrara. Na tarde seguinte, sentei-me em uma mesa de canto no café, o dossiê em um envelope selado à minha frente. Vitória chegou exatamente na hora, impecavelmente vestida, com a expressão cuidadosamente neutra. Senhorita Ashworth, você é ou muito corajosa ou muito tola. Ela deslizou para o assento à minha frente. Raven não sabe que você está aqui, não é? O que Raven sabe ou não sabe não é mais da sua conta. Empurrei o envelope sobre a mesa. Abra. Eu a observei enquanto ela processava o conteúdo, os registros financeiros, o registro de comunicações mostrando sua conexão de longo prazo com Salvatore, as evidências de que seu abandono foi uma traição calculada em vez de uma escolha trágica. Onde você conseguiu isso? A voz dela estava tensa. Sou muito boa em encontrar coisas que as pessoas querem manter escondidas, como mencionei antes. Inclinei-me para a frente. Aqui está o que vai acontecer. Você e Salvatore vão desaparecer. Sem mais tentativas de chantagem. Sem mais contato com Raven. Sem mais usar a conexão familiar para ganho financeiro. Em troca, não compartilho essas informações com as autoridades, que estariam muito interessadas em suas décadas de espionagem corporativa. Você não pode provar. Eu absolutamente posso. Já verifiquei com 3 fontes independentes. Sorri sem calor. Sou a assistente executiva de Raven Cavalcante. Você realmente acha que eu viria a esta reunião sem ter certeza absoluta? Vitória encarou-me, o cálculo lutando com a fúria em seus olhos. Ele escolheu bem. Você é tão implacável quanto ele. Não, sou protetora com as pessoas que amo. Há uma diferença. Levantei-me. Você tem 24 horas para contatar Salvatore e encerrar qualquer acordo que tivessem. Depois disso, farei algumas ligações muito interessantes. Deixei-a sentada ali, com o coração disparado,
mas os passos firmes. Foi só quando estava a 3 quarteirões de distância que me permitia enviar uma mensagem para Raven. Está resolvido. Explico tudo hoje à noite. A resposta dele veio imediatamente. Você está segura? Sim. Encontre-me na sua casa em 1 hora. Quando cheguei à cobertura, Raven andava de um lado para o outro como um predador enjaulado. Ele virou-se para mim no momento em que entrei. O que você fez? Contei tudo a ele. A investigação, as evidências, o encontro com a mãe dele, o ultimato. Ele ouviu sem interromper, com a expressão ilegível. Quando terminei, o silêncio se estendeu entre nós. Você correu um risco significativo, disse ele finalmente. Eu sei que Vitória poderia ter. Ela poderia ter. Ele parou, passando a mão pelo cabelo em frustração. Sarah, se algo tivesse acontecido com você por causa do meu passado. Nada aconteceu. Aproximei-me dele, segurando seu rosto em minhas mãos. E mesmo que tivesse acontecido, eu escolhi isso. Escolhi proteger você da maneira que você vem me protegendo desde o início. Seus olhos buscaram os meus. Desde o início. Você acha que eu não notei? A maneira como você posicionou minha mesa para me dar a melhor luz natural. Como você agendou minhas revisões para sempre incluírem aumentos. O fato de eu ser a única assistente na história da empresa que você manteve por mais de 6 meses. Sorri suavemente. Você estava me protegendo muito antes de admitir que se importava, Raven. Eu apenas finalmente alcancei você. Ele me beijou então, feroz, desesperado e grato, tudo de uma vez. Quando nos separamos, sua testa repousou contra minha. Nada de investigações solo. Nada de enfrentar ameaças de chantagem sozinha. Combinado, retruquei. Embora eu deva mencionar, suas habilidades investigativas são aterrorizantes. Aprendi com o melhor, repeti minhas palavras de meses atrás. Agora, o que você acha de realmente destruirmos aqueles arquivos com os quais Salvatore estava ameaçando você, só para sermos minuciosos? Já foi feito. Mandei incinerá-los no dia seguinte, ao que ele os mostrou pela primeira vez. Diante do meu olhar surpreso, ele sorriu levemente. Eu nunca ia deixá-los vencer, Sarah. Estava apenas ganhando tempo para descobrir o movimento certo. E qual foi o movimento certo? Aparentemente, deixar você resolver. Seus braços envolveram-me. Nota mental: nunca subestimar minha assistente. Sua assistente namorada. Corrigi. Minha assistente, namorada e, se você permitir, parceira em todos os sentidos que importam. As palavras pairaram entre nós, pesadas com as implicações de um futuro contra o qual ambos tínhamos parado de lutar. Eu permito, disse eu suavemente, com uma condição. Diga. Da próxima vez que alguém tentar chantagear você, lidaremos com isso juntos. Chega de me proteger do seu mundo, Raven. Estou nele agora por escolha. Deixe-me ficar. Seu sorriso foi real e desarmado. É impossível discutir com você. Eu sei. É uma das minhas melhores qualidades. Fiel à minha ameaça, Vitória e Salvatore desapareceram de nossas vidas. Sem mais tentativas de contato. Sem mais esquemas de chantagem. Sem mais transformar o passado em arma. Entreguei minhas evidências a um jornalista financeiro de confiança com instruções para publicar apenas se eles ressurgissem. Um seguro que os manteve à distância. A história termina com Raven e Sarah no escritório no dia seguinte. As fronteiras entre o profissional e o pessoal agora permanentemente borradas, mas operando com uma força que nenhum deles possuía sozinho. Sarafina Shord não era mais apenas a mulher que notava padrões, ela era a mulher que ajudara a definir o futuro do Império Cavalcante. E Raven Cavalcante não era mais apenas o homem que controlava a cidade, ele era o homem que finalmente encontrara alguém que não tinha medo de caminhar ao seu lado no escuro.